Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, Centro Histórico da cidade de São Paulo. Bem, continue acompanhando o programa. Como vocês sabem, o programa vocês podem ver pela Parabólica, como sempre foi visto. E hoje ele também está na NET TV, Claro TV, e passa simultaneamente no SBA, que você está acostumado a ver, e no Facebook. E o programa Mercado Futuro, especificamente, depois de uma semana, a entrevista que você vai ver aqui, uma semana por aí, ela vai para o YouTube. E fica lá, você pode assistir a hora que quiser, o dia que quiser, quantas vezes quiser. E além do YouTube, o programa Mercado Futuro, se você entrar lá na página Mercado Futuro, programa mercadofuturo.com.br, à sua esquerda tem todos os links para as redes onde o programa está. Então, só para você que ainda não sabe, além da entrevista, tem boletins que eu gravo, tem artigos que eu escrevo, tem fotos, os locais onde eu vou, enfim, tem uma série de coisas. Me acompanhe e para me deixar feliz e sorridente, dê um like, né? Estou precisando chegar a 1 milhão lá rapidinho, vocês podiam ajudar. Ajudem, por favor, tá bom? Bom, para esse ano, precisamente 2019, eu tenho feito vários programas falando de tecnologias, né? As tecnologias que estão sendo feitas aí também não para o agro, mas para todos os setores. O mundo está uma verdadeira revolução e cada dia que passa tem uma coisa nova, um produto novo. Hoje eu vou conversar com o Matheus Pagani. Ele é CEO da Plumes, é Plumes que se fala mesmo? Exatamente. Plumes é um produto que ele tem, que ele fez, né? Nós vamos saber o que é isso aí direitinho. Primeiro eu vou perguntar eu sempre brinco aqui que a ignorância é uma coisa ilimitada, né? Li duas coisas aqui que eu não sei o que é, então antes de começar propriamente falar do Plumes, eu tenho que saber o que é CRM e ERP que estão citados aqui. Isso não é ignorância demais não, né, Matheus? Obrigado, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Não, de forma alguma. O que é o CRM? Vai. Vamos lá. Acho que vale a pena explicar primeiro o que é o RP, porque foi o primeiro tipo Então de sistema que começou a tomar conta do mercado. Então né? tá. Hoje a gente passa por uma revolução tecnológica, né? O mundo está evoluindo bastante, principalmente em termos de software e informação. Né? Então, se a indústria cresce por um lado via maquinário, hardware, a gente também tem o outro lado que é da informação. Então, sistemas vêm para ajudar justamente a controlar a informação. O primeiro deles foi o ERP, né, que surgiu lá na década de 70, 80. Esse tipo de sistema bastante antigo, bastante disseminado em empresas, principalmente internacionais. No Brasil também já tem algum tempo, mas algumas empresas estão começando só agora a adotar. O ERP é basicamente uma forma de você fazer gestão de todos os recursos da empresa. Né? Então, fluxo de caixa, folha de pagamento, estoque, produção e tudo mais. Então, são sistemas que ajudam a centralizar essas informações para controlar melhor. Né? Então, se eu tenho que produzir, eu tenho que ter manufatura. Né? Então, se eu tenho que ter manufatura, eu tenho que ter dinheiro para comprar. Né? Então, tem todo esse controle que a gente faz e o RP veio justamente para isso. O RP é uma sigla, quer dizer alguma coisa? Enterprise Resource Planning. Né? Empresa, recursos... E gestão dos recursos e planejamento da empresa, exatamente. Tá. Então, para que serve? Justamente para centralizar esse controle. Tá, você tem a empresa na tua mão numa tela do computador. Exatamente, exatamente. Saída de material, entrada de matéria-prima. Isso, justamente. Até férias de Até férias você controla por ali, exatamente. Você RH, é um grande programa. É uma plataforma para gestão da empresa como um todo. E aí o pessoal, né, não só contrata para, por exemplo, controlar essas informações. É o momento que eles começam a também consolidar processos robustos dentro da empresa. Então, o RP, né, ele segue uma linha de raciocínio. Né? Então, quando você contrata, você passa por mudanças. Né? Você começa a tornar a sua empresa mais robusta em termos de processos. Então, a ideia do RP não é só gestão de informação, é também consolidar processo na empresa. Tá? Então, esse é o RP. Né? E do outro lado, a gente tem o CRM. Okay. Tá? O que é o CRM, então? Recentemente se tornou o maior mercado de software do mundo, o CRM. Era o RP até então,
Então, hoje são as duas plataformas quase que obrigatórias para qualquer tipo de mercado. Tá? O CRM, ele tem a mesma ideia do RP, só que focado em vendas e relacionamento com o cliente. Né? Então, a ideia é pegar aquilo que a gente tinha de informação, né, sobre vendas, visitas e tudo mais, transformar aquilo em dado estratégico para a gente poder tomar a decisão melhor. Né? Mas não só isso, CRMs estão sendo contratados hoje em dia também para aproveitar o momento e tornar o processo de vendas mais robusto, que é uma tendência do mundo hoje. Né? E CRM vem de Customer Relationship Management, né, que é basicamente gerenciamento do relacionamento com o cliente. Então, é uma forma de encarar o trabalho de vendas, trabalho de relacionamento, como uma coisa mais processual, uma coisa mais científica, baseada em dados, baseado em processos, indicadores. Né? Então, o CRM vem justamente para isso. E por que o sistema hoje é o maior mercado do mundo hoje? Né? Porque, na realidade, o CRM ele impacta diretamente nos resultados da empresa. Quanto melhor você vende, quanto mais você vende, né? Claro, quanto melhor você vende, mais você vende na realidade. É uma consequência direta, não tem jeito. Então, o CRM ele entra direto no retorno. Né, você trabalha direto com retorno sobre investimento quando você contrata o CRM. Então, é fácil de explicar os porquês de trazer uma ferramenta dessa para a tua empresa. Na verdade, o mercado hoje, o mercado consumidor é muito disputado, né? Então, sei lá, acho que qualquer diferença faz o cara escolher aqui ou ali, enfim. Exatamente. Mesmo com a crise toda, esses produtos continuam ganhando mercado? Principalmente com a crise na realidade, né? Porque quando você tem uma equipe comercial, por exemplo, muito grande para vender, seja o que for, tem uma força de vendas trabalhando, essa força de vendas custa, né? Então, no momento de crise, né, quando principalmente o pessoal começa a reduzir a folha de pagamento, um CRM ele é interessante porque ele tenta ajudar você a manter o teu volume de vendas, mesmo com uma força de vendas menor. Então, você diminui os custos de venda, né, tornando a sua força de vendas mais eficiente. Então, na crise, isso se torna até mais relevante, por exemplo, por causa disso. Temos casos de empresas, né, que tinham, por exemplo, uma força de vendas de 20 pessoas, 10 pessoas, tiveram que reduzir pela metade, mas conseguiram manter, né, o volume de retorno em cima disso, porque tornou a equipe comercial mais processual, mais eficiente e otimizada. Dá algum exemplo, o que é mais otimizado? É um contato mais frequente? O que é exatamente isso? Geralmente a gente analisa em 3 pontos principais, tá? Quando a gente está falando de CRM. O primeiro deles eu preciso extrair mais resultados da minha base atual de clientes. Okay. Essa é a primeira forma de atuar. Eu entro em exemplos em cada uma delas, mas só para explicar o panorama geral. O segundo ponto o CRM ajuda a captar novos clientes também. Né, o que no mercado agro geralmente não é tão comum, porque é um mercado já tradicional, então meio que já tem todo o mercado mapeado, conhecido e em relacionamento. Então a gente cai no primeiro item. E por fim, diminuir os custos relacionados a vendas, né, que é esse outro exemplo que eu falei. Então como é que a gente pode, por exemplo, extrair maiores resultados da nossa própria base de clientes? Né, eu posso trabalhar com visitas recorrentes e frequentes. Né, com base em quê? Com base em dados que eu analisei, né, e entendi. Por exemplo, se eu fizer uma visita por mês para cada cliente da minha base, eu sei que eu vou ter um retorno X esperado daqui 6 meses, por exemplo. Então, eu começo a criar automações de sugestão de visita para a minha equipe, certo? Não só isso, né? Então, primeiro eu preciso também saber se eles estão fazendo visitas ou não e quantas visitas eles estão fazendo. Então, até antes de pensar em automação, eu tenho que ter o dado. Então, o sistema ele vem primeiro para me municiar de informação e aí eu começo a trabalhar automações em cima dessas informações para poder extrair melhores resultados. Como eu posso baratear minha venda, por exemplo, né, que é o terceiro ponto que eu citei. Se eu tenho, por exemplo, 20 visitas sendo feitas por vendedor por semana. Essas visitas elas custam dinheiro, né? E não necessariamente elas trazem retorno. Então, se eu posso fazer menos visitas de forma mais estratégica, talvez seja melhor, certo? E como é que eu posso fazer visitas de forma mais estratégica? Eu posso, por exemplo, controlar, imagina que eu vendo, sei lá, implementos agrícolas. Então, eu preciso ter, por exemplo, um histórico ou a base instalada dos meus clientes. Eu preciso saber quais são os implementos que cada cliente meu tem, cada trator que eles possuem, qual a marca que eles possuem, por quê? Porque depois de 5, 10 anos eu sei que ele vai ter que trocar. Então, eu vou orientar minha equipe comercial a visitar esses clientes que estão no momento de troca, substituição de maquinário.
Né? Então, é um bom exemplo, né, que eu torno as minhas visitas mais objetivas. Eu vou lá porque chegou o momento de trocar aquela máquina. Então, vou começar a trabalhar 6 meses antes para garantir que a empresa selecionada seja eu e não meu concorrente, por exemplo. Muito bom. É vender com uma certa inteligência. Exatamente. Sem vender às cegas, né? Não ficar indo lá, o cara não vai comprar num contrator, você fica indo lá. Matheus, esqueci de falar, mas nós temos 2 intervalos. Nós vamos para o primeiro intervalo agora. Legal, perfeito. A gente volta já já. Tá ótimo. Converso com o Matheus Pagani, CEO da Plumes. Ele já explicou o que é o ERP, ERP parece doença, e CRM, que é uma gestão de vendas. E isso vale para qualquer um, desde o vendedor, enfim, de carro. Aliás, eu acho que as indústrias de automóvel devem usar essas coisas bem usadas. Até para a mulher da loja de secos e molhados, não diria o CRM, mas ela sabe como atender os clientes com inteligência. Vamos para o intervalo e eu volto já já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje falando de um instrumento aí para melhorar gestão, administração. Eu converso com o Matheus Pagani, ele é o CEO da Plumes, explicou aí os 2 produtos, né, que existem no mundo para agilizar essa questão de venda. E aí agora a gente tem que saber o que é o Plumes, né? Que é o que ele veio fazer aqui, falar do Plumes. Então vamos lá, Matheus, o que é o Plumes? O que você criou, o que você inventou? Bom, vamos lá. O Plumes ele é uma ferramenta para fazer gestão de vendas. Ele é um CRM, é justamente esse segundo conceito que a gente conversou. Um CRM voltado principalmente para indústrias, mercado agro, entre outros segmentos também que a gente atua, né? Então, qual que é a função do Plumes? É justamente atuar naquelas 3 vertentes que eu citei antes. Então, gerar mais negócios dentro da base atual de clientes, melhorar a gestão do processo de vendas, né? Tentar reduzir o custo do processo de vendas para aumentar a lucratividade e, por fim, ajudar a expandir a base de clientes. Tá? Então, o que é o software? Né? O que ele faz na prática, no dia a dia? Ele é uma ferramenta que funciona via celular ou computador. Tá? E ele começa primeiro, né? A gente tem a base de clientes centralizada ali dentro do sistema, né? Então todos os clientes com quem a gente atende, ele começa a apoiar, né, o vendedor a organizar, né, o trabalho dele. Então, inserção de histórico de visitas, histórico de vendas, né, como eu citei, a base instalada, né, ou o parque de máquinas que cada cliente dele possui, né, os produtos que ele costuma comprar, né, qual é a frequência com que ele compra. Então essas informações ficam centralizadas ali dentro e o sistema começa a gerar insight para o vendedor. Né? A gente consegue configurar regras, né, então orientar visitas, sugestão de preço, qual que é o melhor momento para fazer aquela venda, ou então, por exemplo, fazer o controle, né, das safras, qual que é o melhor momento para abordar um produtor. Então tem todos esses mecanismos que o sistema vai criando atividades para o vendedor executar. Né? Então ele tem lá o calendário dele de atividades, o sistema vai sugerindo o que ele tem que fazer em cima disso. Claro que ele também pode fazer o trabalho dele, porque não dá para o sistema substituir a inteligência humana, né? Ou ainda não dá, né? Eu espero que não dê, porque a gente perderia muitos empregos por causa disso. Mas o que dá é para a tecnologia trabalhar junto com o ser humano. Então o ser humano, o vendedor, ele também tem o próprio trabalho dele, o insight dele, e ele vai alimentando o sistema com todas essas atividades, né? E o sistema então vai trabalhando junto com ele para garantir que ele consiga se relacionar melhor com os clientes dele. Enquanto isso, o gestor, ele vai enxergando tudo isso, vai entendendo, né, quais são as melhores práticas, vai entendendo o que funciona melhor a partir de relatórios, a partir de análise de visitas, análise de vendas. Então ele vai começando a entender, ele vai montando gráficos e indicadores para entender o que está acontecendo na área comercial dele. A gente chama isso de visibilidade. Então ele tem acesso ao que acontece na rua. No fundo, o que a gente tenta fazer é pegar um pouco do que acontece na vida real, colocar isso dentro de um sistema, transformando isso em dado para a equipe de gestão poder analisar também. Aí planeja melhor, monta estratégia melhor, sabe, por exemplo, né? Então eu sei que aquele produtor, né, tem potencial para comprar X, mas ele compra X sobre 2. Né? Então eu sei que ali é um local onde eu vou começar a trabalhar de forma mais intensa. Vou visitar aquele produtor com o meu vendedor para saber como é que tá, por que ele não está comprando mais da gente, né? Por que ele está comprando de outras empresas. Então a gente começa a trabalhar a nossa base dessa forma. Então informação,
né, dentro do sistema. O outro ponto que a gente chama, né, é a gestão do fluxo de trabalho, né, colaboração de trabalho dentro do sistema. Né? Alguns chamam isso de funil de vendas, outros chamam isso de workflow, cada um dá um nome diferente, mas no fundo o que acontece? Uma vez que eu detectei uma oportunidade de venda, eu vou fazer o controle das minhas oportunidades de venda. Né? Então eu tenho lá uma forma de enxergar, né, por exemplo, quantos negócios eu estou começando a trabalhar, quantos eu já estou em momento de proposta, quantos eu já estou negociando preço. Por quê? Porque assim eu começo a ter previsibilidade de resultado. Eu sei quanto que eu vou vender no próximo mês, eu sei quanto que eu vou vender no próximo semestre, fica mais fácil de controlar, né, a previsão de investimento e tudo mais, mais seguro, né, trabalhar a previsão de investimento. A gente chama isso principalmente de funil de vendas, talvez seja o termo mais interessante para o pessoal analisar. Né? E beleza, então, uma vez que a gente vai trabalhando esse funil de vendas, a gente começa a ter fluxos automatizados ali dentro. Por exemplo, quando eu vou tornando meu negócio mais quente, ele vai chegando mais próximo do fechamento, eu começo a intensificar a sugestão de visitas para o vendedor. Por quê? Porque eu sei que ali eu tenho uma oportunidade real de fechar um negócio. Então eu começo a sugerir visitas com mais intensidade. Então, em vez de fazer uma visita por mês para manutenção de relacionamento, eu começo a fazer uma visita por semana, né, para negociar condições financeiras, condições de pagamento e tudo mais. Né? Então começo a... Só para eu entender, o sistema, tudo bem, teve há muitos e muitos anos atrás um professor do MIT, do Massachusetts Institute, disse computador o seguinte, não é palavrão, porque isso já não é palavrão, ele definiu o computador na época, não estávamos nessa altura do campeonato com inteligência artificial que está hoje. Sim. Mas ele dizia que computador, cheat in, cheat off, entendeu? Se você botasse informação ruim, ele devolvia informação ruim. Exatamente. E isso continua valendo. Exatamente. Então, o sistema, por exemplo, o meu telefone, ele diz assim para mim, ele me diz o que eu tenho que fazer. Tem que atualizar tal coisa e tal. Nunca perguntei nada para ele, mas ele diz. O sistema, ele faz alguma sugestão ou é algum coordenador que está acima desse grupo de vendas que acompanha e vai sugerindo? Como é que é isso? Os dois formatos são cabíveis, tá? Então, é a aliança entre o poder do software com o poder humano. Okay. Né? Então, a gente pode tanto criar regras para que o sistema comece a sugerir rotas, sugerir visitas, sugerir preço, né? São vários tipos de sugestão que a gente pode trabalhar, mas a gente também tem, claro, o coordenador, o supervisor olhando para aquela equipe e tendo insights que a tecnologia hoje não consegue ter. Né? Claro que o sistema ele é alimentado com determinado nível de informação, né? E é impossível a gente trazer tudo o que acontece na vida real para dentro de um sistema. Né? Ele tem uma estrutura de dados limitada. Então a gente sempre vai precisar de um ser humano olhando, né, para coisas subjetivas que acontecem ali com o produtor, com, enfim, as empresas para quem ele vende, ele está enxergando coisas que o sistema não enxerga. O que o sistema recebe? Ele recebe visitas, ele recebe, né, as descrições, né, o que o vendedor escreveu do que ele fez naquela visita, ele recebe a agenda, né, então tudo que ele tem marcado de reunião, ele recebe as propostas comerciais que foram enviadas, ele recebe vendas, mas ele não recebe, por exemplo, as conversas de WhatsApp, isso ninguém conseguiu fazer ainda, ele não recebe, né, o almoço, né, que o vendedor teve com o produtor, né? Então ele não consegue ter acesso a certas nuances que ocorrem na vida real e o sistema não tem como ter acesso, a menos que ele invada a privacidade. E esse não é o objetivo da tecnologia. Ok, Matheus, vamos a um segundo intervalo, a gente volta já para concluir essa conversa. Até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o Matheus Pagani da Plumes. Ele é CEO da Plumes, que é um sistema de gestão para administrar vendas, né, no caso aqui. E no intervalo a gente está comentando, eu ia contar um negócio para o Matheus, vou contar no ar agora. Uma vez eu perguntei para um dono de uma rede grande, uma rede meio de restaurante gourmet, o que fazia, como é que era atender o cliente. Ele me disse o seguinte, que o cliente vai lá, tem 1000 detalhes no restaurante. A luz tem que ser forte o suficiente para você ver o que está comendo, mas não muito forte para você ficar cego. O prato tem que ser bom, o talher tem que também ter um certo peso, enfim.
É um mar de itens, é como venda. Sim. É uma venda, né? De comida. Exatamente. Ele falou que pode dar tudo certo, o garçom ser simpaticíssimo, tudo funcionar, o vinho está na temperatura que ele quer, a carne no ponto e tal. Se eventualmente ele pedir a conta e demorar 10 minutos, é capaz de não voltar mais. Venda é um negócio muito sofisticado, né? Sim, sim. Que eu acho que a máquina sozinha, a não ser que a gente consiga aí com as inteligências artificiais fazer um robô com consciência que dialogue e tal. Os resultados, esses programas que você tem aqui, vamos falar do Plumes, você tem como dizer, mostrar para o teu cliente a melhora no relacionamento? Estou falando nem em faturamento, mas enfim. Sim, tem sim, porque é o seguinte. Tem como medir isso que eu estou perguntando? Exatamente. A gente tem como cruzar esses dados, né, para entender o retorno que um sistema desse tipo traz, né, para a empresa. Como assim? A gente começa, primeiro, a gente passa, claro, né, na adoção de um sistema desse, a gente passa por uma mudança cultural. Né? Como eu falei, é um momento bom para a gente criar processos dentro da empresa. Sim. Então a gente começa a evoluir processos culturais, processos de vendas. Então não tem jeito, o sistema não resolve a vida de ninguém sozinho, é muito difícil que isso aconteça. Tá? Beleza, então uma vez que a gente começa a criar essas rotinas, começa a criar esses engajamentos, começa a fazer o vendedor trabalhar em cima das boas práticas, a gente começa a aliar tanto o que o sistema vai sugerindo com a inteligência do vendedor, né, e a gente começa a cruzar esses dados. Né, então a gente começa a perceber, por exemplo, né, o aumento do ticket médio por vendedor. Né? Então a venda por vendedor começa a ter um valor maior, porque ele começa a detectar a oportunidade de cross-sell, que é basicamente uma forma de você vender mais produtos junto de um produto padrão, porque o sistema já está pronto para sugerir produtos, né, que vão bem com outros produtos. Ele começa a ter também um aumento de venda, claro, no mês. Então, claro, o faturamento sim, ele tende a aumentar, porque um vendedor, quando ele se torna mais eficiente, ele começa a aproveitar o tempo dele melhor, né? Ele começa a fazer visitas mais estratégicas e ele começa, assim, a ter resultado melhor, porque ele tem um certo limite de visitas que ele pode fazer por mês, né? Então, o que a gente começa a perceber é ele começa a fazer visitas melhores, né? E então, se ele precisava de 20 visitas para fazer uma venda, ele começa a precisar de 10. Então, o sistema ele começa a mostrar esse tipo de retorno, né, para o gestor dele. O gestor consegue ter acesso cruzando esse tipo de dado. E não é só isso, né? Por exemplo, para quantas propostas eu preciso enviar, né, para fechar uma venda? Esse número também começa a aumentar. A gente chama isso de taxa de conversão. É basicamente quantas propostas eu envio, quantas dessas viram venda. Quando eu começo a fazer um sistema de follow-up mais robusto, que é basicamente enviar a proposta, é o acompanhamento que eu faço depois disso, e hoje existem boas práticas no mercado, né, que são previsíveis, são comprovadamente eficientes em trazer resultado, né, eu começo de qualquer forma a aumentar a minha taxa de conversão. Então eu mando, por exemplo, em vez de mandar 10 propostas e fechar 5, eu fecho 6. Né, e eu consigo analisar esse dado dentro do sistema. E o preço dentro disso tudo? Como é que o comprador reage? Tem gente que não se assusta com o preço, eu quero isso, é isso. Mas normalmente o preço é um fator complexo aí nessa Exatamente. relação. Como é que a gente faz? No nosso caso, a gente primeiro analisa qual que é a situação atual da empresa, né, e a gente vê onde que a gente tem oportunidade de ter retorno sobre investimento. Ou seja, a gente não está vendendo um produto, a gente está vendendo solução para determinados problemas que a empresa possui. E em cima disso a gente vai analisar qual que é o retorno potencial que a ferramenta tem. Aí sim a gente coloca do lado do custo dela e vê se aquele investimento faz sentido ou não. Só pensar em termos de custo não vale a pena. Você tem que sempre pensar, se eu vou investir numa ferramenta de tecnologia, eu tenho que saber qual que é o retorno que ela vai trazer para mim. Né? E o que a gente tem visto isso tem acontecido bastante. Né? Por isso que empresas que estão usando tecnologia hoje estão crescendo geralmente mais. É basicamente igual o processo de indústria. Né? Quem investe em maquinário, investiu nas revoluções industriais, foi crescendo, né? E são as empresas que hoje a gente vê que estão despontando no mercado. Aqui no teu material, que eu recebi, fala que você tem 1.000 clientes ou mais de 1.000 clientes. Isso, né? Exatamente. Clientes de todas as áreas. Isso, exatamente. A gente trabalha com o mercado agro, mas a gente também trabalha... É que o mercado agro ele é bastante grande, né? Então a gente tem empresas vendendo tecnologia para esse mercado, a gente tem empresas vendendo maquinário. Todo esse ecossistema, né, eles se beneficiam de uso de um CRM. Todo mundo precisa vender. Todas as relações comerciais que envolvem produção e venda de algum bem, né, você vai precisar ter um CRM porque você tem relacionamento. E você, por exemplo, para
para o cidadão aprender, porque ele vai trabalhar com computador. Sim. É super simples ou você tem que ir lá dar uma orientada da tua empresa, né? Sim, a gente precisa orientar. Por quê? A tecnologia, principalmente na década de 90, 80, era uma coisa muito difícil de você mexer. Eram sistemas complexos e tudo mais. Ficou claro ao longo do tempo que a experiência do usuário ela é muito importante, principalmente quando a gente fala de um CRM. Por quê? Porque a gente depende do uso do vendedor, que é o vendedor ele está todo dia na rua, né? É um trabalho que envolve agilidade, muita comunicação. Então a gente trabalha muito nessa parte de engajamento do usuário. E isso envolve tanto um sistema intuitivo, fácil de mexer, algo que ele já esteja acostumado. Então o nosso sistema a gente foca bastante em deixar alguma coisa muito parecida com o Facebook, por exemplo, né? Um sistema de notificações que ele entenda, um sistema de agenda que ele consiga utilizar, né, para garantir que o processo de adoção seja o mais indolor possível. Mas claro que também precisa ter essa etapa de sentar com os vendedores, entender como eles estão acostumados com tecnologia hoje em dia e montar um plano de adoção, né? Isso a gente chama de implementação, que é tanto o processo de configuração da plataforma para ficar de acordo com o que o cliente precisa, quanto, né, esse processo de colocar no dia a dia do vendedor. Então ele está lá na frente do produtor, fazer ele fazer o check-in sempre que ele chegar lá, para garantir que isso entre no sistema para poder alimentar depois a inteligência. Então a gente precisa, né, desse processo de engajamento e isso envolve toda a parte de implementação, treinamento. E isso aí só para o nosso tempo está acabando. Sim. Ele pode fazer isso tudo via celular. Pode fazer via celular também, exatamente. Porque ele manda para o sistema. Exato, porque se a gente está falando de um vendedor que está visitando o produtor, por exemplo, dificilmente ele vai ter internet lá. Então ele precisa abrir o computador, né, não é uma coisa que a gente espera que ele faça. Então a gente tem um aplicativo, né, que funciona offline para ele poder registrar informações, ler informações, né, e quando ele tem acesso à internet, isso tudo é sincronizado com uma base central de dados. Ok, nosso tempo acabou. Se alguém quiser falar com você, tem algum endereço, alguma coisa que você quer passar aí? Eu acho que vale a pena entrar no nosso site, né? O nosso site é o www.plumes.com. Plumes é P de pato, L2Os, M de Maria e S de sapo. Lá tem bastante informação, dá para criar uma conta para testar a nossa ferramenta, tudo para o pessoal poder ficar mais tranquilo antes de tomar uma decisão. Não, sempre tem um tutorial, né? Tem exatamente, a tendência do digital é ter tudo disponível na internet. Eu sempre me dou muito mal com tutoriais, mas tem gente que gosta e Com certeza. Não, é só para alegrar vocês aí. Outro dia eu fui numa rua aqui em São Paulo, muito próximo, acho que era 1,5 km de onde eu estava. E aí eu resolvi, essa rua tem mão para um lado, e o quarteirão que eu ia, é o único quarteirão na rua, é bem pequenininho, ele tem mão para o outro lado. Então eu falei, para não me perder e tal, eu vou ligar o Waze, né? Que é uma coisa. Sim. Pra vocês terem uma ideia, o Waze, eu me perdi 3 vezes com o Waze ligado, mas consegui chegar. Ele não tem problema se perder, porque ele refaz a rota. Exatamente. Né? Até uma hora você acerta, né? Eu passo o dia lá. Obrigado, Matheus. Obrigado. Sucesso para você. Até a próxima conversa. Muito obrigado. E espero que o pessoal tenha entendido aí. Perfeito. Gente, é isso. Todo dia tem programa Mercado Futuro. Amanhã tem mais. Até lá. Tchau, tchau.